Na Era do Espírito. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus nos mantém em sua paz. No dia 2 de novembro, há o feriado nacional pela comemoração do Dia de Finados, que é uma homenagem àqueles amigos, afetos que passaram pela aduana da morte. O Dia de Finados teve início no século X, estabelecido pela Igreja Católica Apostólica Romana, e ao longo do tempo, cada nação fora adotando na sua estrutura de legislação os feriados nacionais. O Brasil, no seu tempo, também firmou, no âmbito da legislação nacional, os feriados nacionais de caráter patriótico e outros de fundamento religioso, e adotou a tradição religiosa de homenagem aos mortos, estabelecendo o Dia de Finados. A doutrina espírita, com a profundidade e transcendência das revelações que nos deixam para reflexão, para análise e para incorporarmos em nossa estrutura emocional, psicológica, as revelações espíritas têm como fundamento essencial a imortalidade e a reencarnação. A imortalidade na doutrina espírita, diferente da tradição religiosa, que apresenta o espírito imortal. Todas as religiões são espiritualistas, porque todas as religiões falam de imortalidade. Se falam de destinação, quando estabelecem as penas e gozos futuros, como céu e inferno, estão falando de imortalidade, de um destino da alma, que com a desencarnação, espíritos retornam ao mundo espiritual para a felicidade ou infelicidade, mas de características permanentes. A doutrina espírita fala-nos também de imortalidade. Também estabelece os fundamentos das penas e gozos futuros, diferentes da tradição religiosa. Mas o que é importante para a nossa reflexão neste momento é afirmarmos a imortalidade. Todos vivemos. Jesus, em sua vivência na Terra, nos deixou demonstrado a imortalidade. Em algumas lições e algumas demonstrações fenomênicas, como no Monte Tabor, por exemplo, quando na famosa e na destacada transfiguração que se encontra nos Evangelhos, lá no Monte Tabor os discípulos acompanharam a materialização do Espírito de Moisés e de Elias, demonstrando, portanto, a imortalidade. E foi tão intensa, tão bem caracterizada essa materialização dos Espíritos no Monte Tabor, que os discípulos que acompanharam Jesus, que levaram barracas para passar ali toda a noite, perguntaram se era necessário montar mais 2 barracas. E Jesus pessoalmente apresenta-se, após alguns dias da crucificação, apresenta-se ressurrecto, para deixar demonstrado a retumbante imortalidade, e que modificou todo o destino dos discípulos, porque ressurrecto
Jesus passou alguns dias, algumas noites na convivência com os discípulos, preparando-os para a jornada que deveriam encetar. Então a imortalidade se encontra nos evangelhos, se encontra também no Velho Testamento em diversos lances. E a doutrina espírita demonstra cientificamente, demonstra por meio da mediunidade a imortalidade. Porque quando Jesus nos fala de reino dos céus, a doutrina espírita melhor nos elucida para deixar bem claro que o reino de Deus não se encontra nos cemitérios. O reino de Deus não é feito de cadáveres. O reino de Deus é de vivos. O reino de Deus é de vida. Jesus propôs, quero que tenhas vida, é vida em abundância. Não é abundância de coisas, de pertences, mas é abundância de valores, abundância de fé, de esperança, de fraternidade, de solidariedade e de caridade. Por isso, o dia de finados, quando muitos se dirigem aos cemitérios para prestar as homenagens, limpar os túmulos, sem problema. Contudo, é importante considerarmos que ali se encontram os despojos corporais, que se encontram sepultados. E hoje, com as novidades das cremações, temos uma nova direção que se dá para os cadáveres, de tal modo que o importante é sabermos que os nossos mortos vivem e residem no mundo dos espíritos, nos acompanham, se preocupam conosco, porque o amor não morre, assim como não morre os conhecimentos, assim como não morre toda a estrutura do ser, que despojado do corpo, permanece vivo no mundo dos espíritos, dando sequência à sua história evolutiva, à sua história de vida. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer: é-nos possível nos livrarmos da morte algumas vezes, uma enfermidade do qual nos curamos, um acidente do qual saímos ilesos, mas da vida, disse Chico, da vida nunca nos livraremos, porque somos imortais. Assim, nesse dia, a nossa homenagem aos nossos entes queridos, aos amigos vinculados pelo sentimento profundo de bem-querer que se encontra no mundo dos espíritos. Oremos, pedindo a Deus que os ampare, manifestando nossa alegria pela convivência enquanto transitaram na Terra, as realizações, as experiências, bem como também peçamos perdão se há alguma coisa do que pedir, porque não há nada mais doloroso para as emoções, para os sentimentos, que uma despedida sem os preparos emocionais, uma despedida inesperada, surpreendente, enquanto estamos às voltas com as emoções de estrambelho. Por isso, enquanto estivermos na jornada corporal, amemos, façamos todo o bem ao alcance, perdoemos, peçamos perdão, para seguirmos vivos, felizes desde a terra, para que possamos, no mundo dos espíritos, despertarmos também felizes e em paz. Por essa razão, foi que Paulo de Tarso, numa das cartas aos Coríntios, escreveu: ó morte, onde está tua vitória? Muita paz. Na Era do Espírito.